Boa tarde, gente. Tudo bem? Deixa eu estar aparecendo aqui para eu começar a nossa aula. Joia! Então, boa tarde. Meu nome é Andresa. Eu sou psicóloga e mestre em saúde coletiva e especialista em saúde pública. Estou aqui gravando essa aula sobre o Código do Profissional Psicólogo, Código de Ética, voltado para concursos públicos, para você psicólogo que vai prestar concurso público e que o código de ética sempre vai estar no edital, sempre vai ser cobrado na prova. Afinal de contas, é através do código de ética que a nossa prática ela é baseada, fundamentada. Então, é de extrema relevância. Bom, o código de ética, ele já é o terceiro da profissão, tá? Ele data de 2005, essa última versão. Isso, inclusive, já pode ser uma questão de prova, porque ele foi revisado mediante as demandas, as necessidades sociais. Por quê? A psicologia, gente, é um saber que também é dinâmico. Ela se atualiza conforme as demandas sociais, tá? E o código de ética, ele não é um conhecimento fixo, tá? Ele é um conhecimento dinâmico. Então, ele muda conforme as necessidades sociais, as demandas profissionais que surgem na prática do profissional. Então, em 2005, percebeu-se essa necessidade, né? Principalmente porque os psicólogos começaram a trabalhar em equipes multiprofissionais. E então era necessário falar sobre essa prática dentro dessas equipes multiprofissionais, principalmente sobre a questão do sigilo, que ainda é muito cobrado em prova, porque é uma questão delicada, né? Uma questão extremamente necessária à ética do profissional psicólogo. Então, quando você abre o código de ética, logo de cara o que você encontra é a apresentação do código. E eu coloquei aqui passo a passo, assim, cada um do que está escrito no código de ética para a gente ler e discutir. Então, olha só, aqui fala. O código de ética pautou-se, pelo princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão. Por que eu grifei aqui de vermelho? Porque, gente, quando a gente pensa no código do profissional psicólogo, a gente pensa muito na questão normativa, punitiva, mas um instrumento do código de ética, ele é muito mais de reflexão do que um conjunto de normas a serem seguidas, tá? Então, isso é muito importante. Isso é uma questão de prova que cai bastante nas provas de concurso público. E você e a sua concorrência vai logo lá querer marcar que é um conjunto de normas, né? Porque você pensa logo que é lei, que é norma, mas você não vai mais marcar que é norma. Você vai marcar que ele é mais do que um conjunto de normas. Ele é um instrumento de reflexão da prática do profissional a ser seguida pelo psicólogo, tá? Para tanto, para que ele seja um instrumento de reflexão, a sua construção buscou-se o quê? Valorizar os princípios fundamentais, tá? Que princípios fundamentais são esses? Gente, o Código de Ética está baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque a Constituição de 1988, a Constituição brasileira, está baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o Código de Ética segue a Constituição. Então, vai estar respeitando os direitos fundamentais da pessoa humana, tá? Então, vamos ler. Valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, as entidades profissionais e a ciência, pois esses eixos atravessam todas as práticas e estas demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e institucional. Então, a prática do psicólogo, ela atravessa a questão profissional, a sociedade e as entidades profissionais que o profissional vai estar atuando, por exemplo, uma entidade hospitalar, jurídica, tá? E a ciência, porque a psicologia é uma ciência e profissão também. B, abrir espaço para discussão. Então, o código de ética, ele abre espaço para discussão, ele não é fechado, tá, gente? Ele abre novas discussões, inclusive ele pode ser reformulado lá na frente. Abrir espaço para discussão pelo psicólogo
dos limites e interseções relativos aos direitos individuais e coletivos, questão crucial para as relações que estabelece com a sociedade, os colegas de profissão, os usuários beneficiários do seu serviço. C. Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente inserção do psicólogo em contextos institucionais e em equipes multiprofissionais, que é o que eu falei para você. Cada vez mais a prática do profissional psicólogo tem deixado de ser uma prática individualizada, uma prática como era baseada a clínica, que é uma prática muito individual, voltada para uma pessoa, e é o psicólogo sozinho trabalhando ali, né, sozinho entre aspas. Mas hoje é muito comum que o psicólogo esteja em outros espaços, em outras instituições, onde ele vai estar interagindo com outros profissionais, tá? E D. Estimular as reflexões que considerem a profissão como um todo, e não em suas práticas particulares. Então, o Código de Ética não está voltado para uma prática em particular do psicólogo, ok? Ela não está voltada para a prática no hospital, para a prática no judiciário, para a prática etc. É para a prática como um todo. Uma vez que os principais dilemas éticos não se restringem às práticas específicas e surgem em qualquer contexto de atuação. Ou seja, gente, em qualquer lugar que o psicólogo atuar, ele vai passar por dilemas éticos. Você precisa respeitar a questão do sigilo, da individualidade, etc, etc, em qualquer ambiente onde você atue como profissional, correto? Então, não tem o que discutir sobre isso. E aí, depois dessa apresentação, você vai virando as páginas do Código Ético e você encontra os princípios fundamentais. Prestem atenção, porque isso aqui é extremamente importante. Cai muito nas provas de concurso, inclusive é um dos mais cobrados, dos itens mais cobrados. Então, princípios fundamentais. Para o que você está fazendo, presta bastante atenção. 1. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade. Eita, que travou! Da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, como eu falei, o Código de Ética está baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, gente, é princípio fundamental do psicólogo que ele respeite a liberdade da pessoa humana, que ele promova a liberdade, que ele a dignidade, eita, que não sai essa palavra, a igualdade, a integridade do ser humano, né, e apoiando nos valores que embasam a declaração. Então, isso é um princípio fundamental, tá, gente? Respeitar o ser humano, ok? Em sua singularidade, mas também como um ser coletivo. 2. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, o profissional psicólogo ele deve trabalhar para promover, a palavrinha mais uma vez, promover a saúde, a qualidade de vida das coletividades, das pessoas e das coletividades, tá? E contribuir para eliminar as negligências, discriminação, exploração, violência, crueldade. Então, isso é fundamental na prática do profissional psicólogo. 3. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Você não deve se isentar das responsabilidades sociais às quais os seres humanos, as pessoas humanas estão inseridas. E você não deve olhar, então, para essa pessoa em sua prática de forma isolada desses contextos. Você tem que sempre analisar a pessoa dentro do contexto ao qual ela está envolvida, certo? Isso é fundamental, por isso está aqui nos princípios fundamentais. 4. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática.
Então, o profissional deve estar sempre se atualizando, se aprimorando profissionalmente, e ele deve contribuir com isso para o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência, enquanto campo de conhecimento e de prática, beleza? Então, olhem, são obrigações fundamentais: respeitar a liberdade, promover qualidade de vida, tá se aprimorando profissionalmente, promovendo o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência, enquanto campo de práticas. Isso são os princípios fundamentais do profissional psicólogo. Sim, o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da psicologia. Então, gente, o psicólogo deve estar promovendo a universalização do acesso. Como, gente? A gente se vira, você tem que ser comprometido com a sua prática, você deve ser comprometido com a psicologia enquanto ciência, tá? Para que a psicologia alcance as outras pessoas. Você não deve ficar sentado no seu banco esperando que as pessoas que descubram por si só o que é psicologia, tá? E que o acesso se torne universal. Isso tem que ser do psicólogo, tá? Dos profissionais. É nossa responsabilidade fazer isso. Que o acesso à psicologia seja universal e que, assim como a informação, que as pessoas conheçam a profissão, que as pessoas entendam a psicologia, a ciência psicológica, e que as pessoas consigam chegar aos serviços. E claro, você deve prezar pelos padrões éticos da profissão. Beleza? 6. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo alvitada. Gente, preste atenção nessa linha, porque isso cai demais em prova de concurso. Mas guarda essa palavra com vocês, sério, de verdade. De várias questões que eu já resolvi sobre o código de ética, se você guardar essa palavrinha alvitada, você vai acertar quando aparecer. Porque sempre aparece, quando eu vejo essa palavrinha, eu já lembro de princípios fundamentais, tá? Que você, como profissional, você deve rejeitar situações onde a psicologia esteja sendo alvitada, tá? Esteja sendo ferida enquanto ciência, enquanto profissão, tá bom? 8, que era para separar aqui, ficou juntinho. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios de ética desse código. Então, você deve sempre estar considerando o contexto ao qual você trabalha, as relações de poder que perpassam esse contexto, e você deve estar refletindo sobre ele, analisando esse contexto e se posicionando criticamente frente a esses contextos. Beleza? Beleza. Então, gente, esses são os princípios fundamentais que caem demais em prova de concurso, principalmente esse aqui que eu te falei, tá? Do alvitado, que é o 6º princípio fundamental. Então, já grifa aí. Eu vou até colocar aqui, ó, de vermelho, para você prestar atenção, para você grifar aí, tá? E guardar essa palavrinha com você, alvitada. Isso sempre cai nas provas de concurso. Beleza? Beleza. Responsabilidades do psicólogo. Agora que a gente já falou dos seus deveres fundamentais, vamos falar das suas responsabilidades enquanto profissional da psicologia. No artigo 1, tá, estão escritos os deveres. Gente, presta atenção. No slide passado a gente falou sobre os princípios fundamentais. Agora nós vamos estar falando sobre os deveres fundamentais, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você sabe como é a banca de concurso. Ela vai estar sempre procurando atrapalhar o concurseiro, confundir o concurseiro. Porque ela não está ali para que você acerte. Ela está ali para justamente testar o quanto que você foi capaz de assimilar esse conhecimento de forma que você não mistura ele. Então, princípios é uma coisa, tá? Deveres fundamentais é outra. Então, olha só. Enquanto deveres fundamentais, preste bem atenção, os verbos eles estão na forma infinitiva, tá? E geralmente em prova de concurso ele costuma, em se tratando de código de ética,
pedir de forma... Claro, às vezes vai aparecer de uma forma mais discursiva, etc. Mas pode ser que ele peça exatamente como está escrito. É muito comum que isso apareça. Então, olhe só os verbos que estão no infinitivo. Conhecer, assumir, prestar, estabelecer, fornecer. Esses são deveres, tá? Quando sua mãe fala assim, olha só, você tem que limpar a casa, você tem que lavar os pratos, você tem que enxugar a louça. Os deveres, geralmente, eles vêm nos verbos infinitivos, tá? É o infinito de deveres que você tem. Então, assim, os deveres fundamentais, geralmente, estão nas suas formas no verbos infinitivos. Então, é dever fundamental do profissional psicólogo conhecer, gente, este código de ética. É sua obrigação conhecer o código de ética. Então, é dever fundamental conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse código de ética. Então, você não, profissional psicólogo, não deve apenas conhecer o código de ética. É uma vergonha que muitos profissionais psicólogos não leram ainda na íntegra o código de ética. Se você não leu, se você continuar aqui assistindo nossa aula, no final você vai ter lido, porque a gente está lendo ele todo. Então, mas você não deve só conhecer não, gente. Você é responsável por divulgar também esse código de ética, cumprir o código de ética e fazer cumprir. Como é que eu vou fazer cumprir? Quando eu ver situações quando a psicologia estiver sendo auditada, eu posso denunciar, por exemplo, essas situações ao Conselho Regional de Psicologia, por exemplo, ou ao Conselho Federal de Psicologia, que seja. Tá? É assim que eu vou estar fazendo cumprir esse código de ética. B. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Então, você só deve assumir, enquanto psicólogo, atividades, responsabilidades profissionais para as quais você esteja capacitado, tanto pessoalmente, você já sabe, você que fez psicologia já sabe dessa necessidade do psicólogo estar cuidando de si mesmo, capacitado pessoalmente, mas também teoricamente e tecnicamente. Beleza? Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Então, enquanto psicólogo, na minha prática de psicólogo, eu não posso utilizar técnicas as quais essa psicologia ainda não reconheceu. Beleza? Se eu quiser ser qualquer outra coisa, por exemplo, um assunto polêmico que está surgindo aí, que está muito em voga no momento, é a questão do coaching. Enquanto, por exemplo, tem muitos psicólogos que acabam também fazendo a formação em coaching. Gente, coaching não é psicologia, beleza? Mas se você quiser ser, ok. Mas quando você estiver atuando como psicólogo, você não deve se utilizar de práticas as quais a psicologia não reconhece, tá? D. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. Então, assim, em situações de emergência, de calamidade pública, você, profissional psicólogo, você tem também a responsabilidade ética e profissional de prestar serviços, tá? À coletividade, serviços à sociedade e às pessoas humanas, tá? Sem visar benefício pessoal, beleza? Por exemplo, no caso de Brumadinho, você tem essa obrigação ética também de prestar seus serviços profissionais, voluntários, ou seja, sem visar benefício pessoal. Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário do serviço de psicologia. Você não deve aceitar, não deve fazer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário, tá? Ou beneficiário do serviço de psicologia. Você não deve concordar com situações em que a psicologia esteja sendo auditada. F. Fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Você deve sim fornecer quem de direito, tá, informações sobre o seu trabalho,
tá, ser realizado e o seu objetivo profissional. Você não deve esconder o que é que você vai fazer. A pessoa tem direito de saber. Tudo bem? Sigilo, não confunda sigilo com maluquice, tá, gente? Beleza? Continuando aqui, dos deveres fundamentais do psicólogo, ele deve informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviço. Então, a pessoa não deve só saber o que é que você vai fazer. Ela também deve ser informada dos resultados dos seus serviços prestados a ela, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Então, GT, prestem atenção que isso também fala um pouco do sigilo, tá? Você não deve nunca, em situação alguma, preste atenção, em situação alguma você deve falar tudo. Tudo você deve falar, mesmo em frente a um judiciário, você não deve falar tudo sobre o seu usuário, sobre o seu beneficiário do seu serviço. Você deve sim ter uma obrigação ética de prestar a quem de direito, né, informações, mas preste atenção, nunca você deve falar tudo, certo? Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Então, você deve orientar as pessoas quando for necessário fazer encaminhamentos, as pessoas devem receber orientações sobre esse encaminhamento, tá? E fornecer, quando solicitado, né, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho, certo? Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitos conforme os princípios deste código. Então, você deve zelar, por exemplo, para que um teste psicológico não seja comercializado, adquirido, doado, emprestado, guardado por pessoas que não são profissionais psicólogos, gente. Tudo bem, você deve zelar por isso. Tem um material que é privativo do psicólogo, deve ser usado por psicólogo, ou não seria material privativo, correto? J. Ter para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais respeito, consideração e solidariedade, e quando solicitado, colaborar com este, salvo impedimento por motivo relevante. Então, olha só, você deve ter respeito pelo trabalho dos outros profissionais psicólogos, você deve considerar, você deve ser solidário, e quando você for solicitado, você deve colaborar com os outros profissionais psicólogos, salvo impedimento por motivo relevante. Letra K. Sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificados, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. Então, gente, você deve sim, é ético você sugerir serviços de outros psicólogos. Por exemplo, chegou um caso ao qual eu não atendo, chegou um caso para o qual eu não me sinto tecnicamente, teoricamente preparado para atendê-lo, capacitado para atendê-lo. Então, eu vou encaminhar. Isso é muito comum na psicologia. Eu vou encaminhar para outro profissional. Então, sim, eu devo sugerir outros serviços de outros profissionais. Tudo bem? E prestar fornecer a esse outro profissional as informações necessárias para que ele continue o trabalho. Tudo bem, gente? L. Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal e irregular da profissão, transgressões a princípios diretrizes deste código da legislação profissional. Então, como eu disse, se você perceber que em situações que a psicologia está sendo auditada, que está sendo desrespeitada enquanto ciência, enquanto profissão, é sua obrigação ética, tá? Você denunciá-la, ou seja, levar ao conhecimento das instâncias competentes, que é o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, o conhecimento dessas práticas irregulares, desse exercício irregular da profissão. Gente, isso é um dever, esses aqui são deveres fundamentais do profissional psicólogo. E aí, passando a página, a gente vai assim, uma coisa que o psicólogo mais teme, que é muito cobrado em prova, que é o que é vedado? O que eu, enquanto profissional da psicologia, não posso fazer? Vedado é não posso fazer. O que você não pode fazer? O que é vedado a você fazer? Praticar
ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizam negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Situações como essa você não pode praticar. É vedado, é proibido. Você não pode praticar esses tipos de atos, tampouco também ser conivente com eles. Se você é conivente, gente, você está participando, você é tão culpado quanto, né? Então, está proibido no código de ética que você faça isso, beleza? É vedado. Vou usar a palavra correta porque no concurso vai estar lá vedado, tá? Então, é vedado ao psicólogo induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Gente, você tem as suas convicções, certo? Você tem as suas convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas, inclusive, em muitos dos casos. Isso é um direito seu, você tem direito a isso, a essas convicções. O que você não pode, gente, o que é vedado, é você induzir as pessoas, os beneficiários, os usuários do seu serviço, a essas suas convicções quando você está na sua prática enquanto profissional. Enquanto você não está naquela prática, ok, mas desde que também você respeite o direito da pessoa humana, tá? Letra C. Utilizar ou favorecer o uso do conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou de qualquer forma de violência. Você não pode usar a psicologia para violentar, para torturar as pessoas. Isso é proibido, gente. Tá? Você não pode estar usando isso, nem que chame isso de experimento científico, tá errado. A psicologia tem uma história que ela já foi conivente com essas coisas, mas você não deve ser conivente com esse tipo de práticas, ok? Letra C. Acompliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. Então, você está errado se você se acomplir com pessoas ou organizações que estão fazendo uso ilegal da profissão de psicólogo. C. Ser conivente com erros, falhas éticas, violações de direitos, crimes e contravenções penais praticadas por psicólogos na prestação de serviços profissionais. Gente, então você não pode ser conivente com erros, com falta de ética, com violação de direitos, crimes, mesmo que seja praticado por outros psicólogos, ok? Você não deve ser conivente com isso. Tudo bem? Letra F. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico, cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Então, você não deve, tá, prestar serviços ou vincular o seu título de psicólogo a serviço de atendimento, tudo bem que não esteja reconhecido, regulamentado pela profissão. Emitir documentos sem fundamentação em qualidade técnico-científica. Você não deve fazer isso. Você não deve emitir um documento, por exemplo, um parecer e outros mais, um atestado, que seja. Você não deve emitir documento nenhum, um laudo psicológico, sem fundamentação em uma qualidade técnico-científica. Ok? Ao psicólogo também é vedado, gente, interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. É proibido, é vedado. Você não deve alterar, tá bom? A validade dos instrumentos técnicos utilizados por você. Teste psicológico, seja psicométrico, que você utilize na sua prática. Você não deve alterar esses resultados, nem para o bem, nem para o mal, nem para bom, nem para ruim. Você não deve alterar. Você deve ser fiel ao resultado. Tudo bem? Também é vedado ao psicólogo induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer aos seus serviços. Você não deve induzir a pessoas ou organizações a recorrer aos seus serviços. Você deve, mas então não posso mais fazer marketing, propaganda, promoção dos meus serviços. Gente, você pode fazer isso, tá? Mas o que você não pode é querer induzir que as pessoas recorram ao seu serviço. Tudo bem? Estabelecer com uma pessoa atendida, familiar ou terceiro,
que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Então, tenha muito cuidado. Você não pode ser, sei lá, se você tem que prestar atenção nas suas relações, porque se isso for estar interferindo com terceiros ou com organizações, pessoas que de alguma forma têm relação com a pessoa que recebe o seu serviço, se isso for estar interferindo na qualidade do seu serviço negativamente, gente, foge que é cilada, tudo bem? Gente, então eu vou encerrando por aqui. Quem quiser continuar a aula, eu vou estar gravando outra aula para não ficar muito extensa sobre o restante do código de ética, tá? E aí eu vou estar também resolvendo questões. Para finalizar, eu vou resolver aqui uma questão, tudo bem? Descendo aqui o slide. Olha que questão legal essa aqui. Olha essa aqui, foi uma questão da Banca IBAD e fala assim: segundo os princípios fundamentais que a gente leu lá no início, princípios fundamentais de ética profissional do psicólogo, 2005, que é a data do Código de Ética, este zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que, gente, de crise ou guerra. Gente, você vai zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações de crise ou guerra. Gente, você não tem nada a ver com isso, né? Como é que você vai evitar uma crise ou uma guerra? Você não é o Superman da psicologia, né? Você não consegue evitar, né, que uma guerra aconteça, que um país entre em crise. Não é possível. Então, foge da letra A, que é cilada, Bino. Letra B, de dissonância com seu paciente ou com seu representante. Não, nada a ver isso aqui, tá? Letra C, em que a psicologia esteja sendo alvitada. Procura, quando falar princípios fundamentais, você corre e procura a palavra alvitada. Procura ela, que geralmente ela vai vir ligada quando fala de princípios fundamentais. Então, o gabarito aqui já é letra C, mas vamos ler as outras aqui. De falta de tempo ou disponibilidade. Não, minha gente, não é? Você não é obrigado, você não tem todo o tempo do mundo para tudo. Então, não tem nada a ver isso aqui. De insatisfação pessoal, foge também, nada a ver isso aqui, tá? Beleza? Então, em que a psicologia esteja sendo alvitada. Então, gente, é isso aí. Se inscreve aqui no nosso canal, vai seguindo. Vou postar mais aula, o restante da aula sobre o código de ética. Eu espero que esteja ajudando vocês na discussão, tá? O código de ética, se a gente for ler cada ponto é um pouco grande, então a aula acaba ficando um pouco grande. Então, vai lá, toma sua água, relaxa, faz seu descanso e depois a gente continua no próximo vídeo. Valeu!